Seguimos agora com a rubrica A Última Fronteira. Está connosco, como é habitual, o Miguel Gonçalves, o coordenador da Sociedade Planetária. Bom dia, Miguel. Bom dia, Cristiana. Começamos esta nossa viagem hoje com um sortido de novidades. E se me permites, vamos começar com algo que não é muito habitual. Vamos começar com música, ou pelo menos com um dueto que vamos ouvir. Olha isto. Eu sei que eu não sou propriamente insuspeito, mas eu acho que isto é tão bonito como as atuações do The Voice Portugal. Porque isto é um dueto extremamente interessante, protagonizado por um lado, pelo Sol e pelas explosões energéticas que o Sol emite de vez em quando, e, por outro lado, pelo plasma interestelar. E quem é que gravou este dueto? A Voyager 1, que imagina tu, está a cerca de 128 vezes a distância que separa a Terra do Sol. Portanto, está para lá, muito para lá dos planetas que nós conhecemos, muito para lá, até mesmo no planeta anão Plutão. E na zona onde está a Voyager, aquilo parece uma espécie de um lago muito tranquilo. Ela está envolta por um plasma e, aproximadamente um ano após estas explosões, chegaram, no fundo, à região onde está a Voyager 1. E quando chegam estas explosões, em forma de um tsunami, estas ondas de choque, fazem, no fundo, cantar, digamos assim, o plasma que envolve a própria Voyager 1. E, portanto, aquilo que ouvimos foi os tsunamis, as ondas de choque, chegarem à zona onde está o plasma que envolve a Voyager 1 e que foi captado pelos instrumentos que ainda funcionam, claramente ainda funcionam, a bordo da Voyager 1. Ora, isto foi uma notícia, e é uma notícia extremamente interessante, e que os cientistas da Voyager 1 adoraram por uma razão muito simples. Tem havido um debate muito, muito interessante na comunidade científica sobre esta questão que parece muito trivial. Será que a Voyager 1 já saiu ou não saiu do sistema solar? Para os cientistas que trabalham na missão Voyager 1, sim, estamos perante uma nave que já está fora dos confins do Sistema Solar. O problema é definir o que é que são os confins do Sistema Solar. Porque para estes cientistas, a região que envolve a Voyager 1 é muito parecido com o espaço interestelar, com o espaço entre as estrelas, com aquele plasma. E, portanto, a detecção desta música, digamos assim, provocada pelas ondas de choque no plasma, é a prova de que a Voyager 1 já saiu precisamente do Sistema Solar. O problema é que para muitos outros cientistas, e confesso que eu também concordo mais com essa versão, há todo o Sistema Solar é muito mais do que este espaço que envolve a Voyager 1. Por exemplo, a nuvem de Oort, onde residem grande parte dos cometas de longa distância, também faz parte do Sistema Solar, e a Voyager 1 ainda está muito longe sequer de chegar a essa zona. Mas, de qualquer forma, não deixa de ser uma pista interessante que nos demonstra qual é este ambiente que envolve, no fundo, a Voyager 1. Por outro lado, temos também notícias de Mercúrio. Foi uma semana em que Mercúrio foi estrela, neste caso planeta, evidentemente. E porquê é que foi notícia? Porque apareceu uma teoria que tenta explicar por que razão é que Mercúrio é claramente tão diferente dos outros planetas terrestres, digamos assim. Porquê é que é tão diferente de Vênus, da Terra e do próprio Marte? Bom, o Mercúrio tem um núcleo metálico que corresponde a cerca de 65% da sua massa. Para teres uma ideia, o núcleo da Terra corresponde a aproximadamente 32% da nossa massa. Além disso, o manto praticamente que desapareceu. E tem também ainda uma grande quantidade de elementos voláteis, como por exemplo a água, enxofre ou chumbo, mas torna Mercúrio muito diferente de todos os planetas terrestres ou parecidos com a Terra. E houve várias teorias que tentaram explicar por que razão é que ele é claramente diferente e nenhuma delas é altamente satisfatória. A teoria que aparece agora é uma notícia muito interessante, uma teoria muito interessante que diz mais ou menos o seguinte: Mercúrio foi violentado, digamos assim, no início da sua formação por uma série de proto-Vênus, proto-terras, portanto, corpos muito maiores que bateram em Mercúrio e fugiram. É um bate em fuga, como se fosse num caso de trânsito. E, portanto, a existência desse tipo de fenómenos, de vários, ou pelo menos de alguns pedaços rochosos que bateram em Mercúrio e que depois conseguiram fugir, consegue explicar de alguma forma por que razão é que temos ainda muitos elementos voláteis em Mercúrio e por que razão é que, apesar de tudo, não temos manto. Ou seja, foram impactos suficientemente fortes para retirar o manto, mas não suficientemente fortes para, de alguma forma, agregar matéria. Tal como aconteceu, por exemplo, na Terra. Pensa-se que a nossa Lua é o resultado do choque de um planeta como Marte com a Terra e que o resultado terá sido a formação da nossa Lua. Estes não. Estes que bateram com Mercúrio, bateram e
fugiram. E, portanto, pode residir aí uma explicação pela qual Mercúrio é tão diferente dos outros planetas. E, por último, neste nosso sortido, vamos até Titã. A lua de Saturno, sim, nós costumamos trazer aqui muitas novidades de Titã. Titã é uma das luas da moda, digamos assim. E o que é que nos contam estas últimas novidades? Contam-nos que, muito provavelmente, eis uma representação gráfica daquilo que poderá ser o interior desta lua, muito provavelmente, e de acordo com análises feitas à gravidade e à topografia, que foram dadas pela sonda Cassini, que anda por aquela zona, por baixo da superfície de Titã podemos ter um oceano, imagina tu, bem mais salgado do que qualquer oceano, de qualquer mar que existe na Terra. Lembras-te do Mar Morto? Pois é, este pode ser ainda muitíssimo mais salgado do que o próprio Mar Morto. São os dados que, de alguma forma, podem ajudar a explicar e que a gravidade e a topografia de Titã sugerem. Mas há outras novidades, contadas pela Cassini, que nos dizem mais ou menos o seguinte: há variações na rigidez, digamos assim, da crosta de Titã, o que sugere que a crosta de Titã pode estar a passar por uma fase de solidificação e que vai passar por essa fase ainda durante um largo período de tempo. Isto são imagens, no fundo, um voo tridimensional, digamos assim, sobre alguns dos lagos de Titã. E, por fim, a última novidade que nos contam sobre Titã é que nós sabemos que tem uma atmosfera rica em metano. Aliás, Titã tem um ciclo hidrológico muito parecido com o da Terra, só que em vez de água é constituído por metano, por hidrocarbonetos. E dizem-nos também que este metano da atmosfera, ao contrário do que se pensava, que a sua origem poderia estar em fenómenos um bocado mais globais, que podiam explicar a presença de tanto metano na atmosfera, não. Os últimos dados dizem que pode existir uma espécie de grandes chaminés em alguns locais da superfície de Titã, que são a fonte precisamente de metano, que vem do interior de Titã para a sua atmosfera. Portanto, em vez de termos um fenómeno global que coloca, digamos assim, um metano na atmosfera, não. Estamos perante, se calhar, chaminés que colocam em grandes quantidades o metano na sua atmosfera. Portanto, Titã continua a deslumbrar. E seguimos com eólicas espaciais, o espaço no vento da Terra. Quem diria, não é? A energia eólica, enfim, como todos nós sabemos, continua a conquistar muitos adeptos e, sobretudo, continua a poupar também, fazendo-nos poupar na fatura elétrica. No caso de Portugal, Portugal é um dos países da União Europeia que consegue encontrar uma maior quantidade de fonte energética através da energia eólica do que muitos dos outros países da União Europeia. Penso que estamos a falar de algo da ordem dos 18% no caso português. E estes grandes campos, digamos assim, com grandes turbinas eólicas, apresentam um pequeno problema, que é a sua manutenção. Tu não imaginas o problema que isto cria a quem tenta trepar autenticamente a estas pás, a estas hélices eólicas, para tentar ver se existe algum problema grave, digamos assim, na estrutura destas pás eólicas. E estás certamente a perguntar aos nossos telespectadores também o que é que isto tem a ver com o espaço. Ora bem, então vamos introduzir aqui uma empresa chamada Cornis, uma empresa francesa, cujo principal produto, digamos assim, é um algoritmo que já foi utilizado com muitíssimo sucesso em vários satélites de observação da Terra, portanto, que orbitam a Terra e que tiram imagens absolutamente extraordinárias do nosso planeta. E, às vezes, acontece isto que nós estamos a ver nesta imagem. Uma pequena distorção, digamos assim, nas imagens. Estamos a ver do lado direito uma distorção que conseguimos encontrar frequentemente até mesmo nas nossas próprias fotografias caseiras. Quando, por exemplo, tentamos fazer uma ampliação de um determinado objeto e parece que as riscas verticais passam rapidamente horizontais. É uma distorção criada pela interpretação de dados, por exemplo, e que ao nível das imagens de satélite é um problema quando temos os padrões muito parecidos. Nós conseguimos encontrar este tipo de distorções, por exemplo, quando se vê imagens de satélites de telhados, por exemplo. Imagina o drama que isto é, por exemplo, as pipelines de petróleo, por exemplo, em que é facilmente confundível, conseguimos encontrar facilmente este tipo de distorções. E, portanto, o algoritmo desta empresa francesa, a Cornois, consegue eliminar, digamos assim, ou pelo menos consegue disfarçar muito este tipo de distorção na interpretação dos dados que recolhe os satélites. Eis então o que é que eles fizeram? Bom, então se calhar estamos aqui perante uma tecnologia espacial ou nascida para resolver um problema espacial que pode ter a sua aplicação na Terra. E foi isso exatamente que fizeram ao nível das pás eólicas. Utilizaram este algoritmo, utilizaram também uma câmara digital, como nós estamos a ver, de altíssima precisão para digitalizar, para fotografar com grande resolução precisamente as pás eólicas, as hélices. E depois
aplicam precisamente este algoritmo para descobrir algum tipo de distorção, algum tipo de falha estrutural precisamente nas hélices. E este método já se provou extremamente eficiente, já conseguiram poupar milhões de euros a várias empresas. Imagina tu quem é um dos clientes precisamente deste sistema e da Cornoá. É uma empresa chamada EDP Renováveis. Portanto, temos tecnologia também espacial ao serviço também de empresas portuguesas cá em Portugal. Muito bem, vamos às sugestões, Miguel. Muito rapidamente, vamos começar com um livro que não é novidade, mas acho que é extremamente importante referi-lo. Outras Terras no Universo, uma história da descoberta de novos planetas, de Nuno Cardoso Santos, Luís Terapicos e Nuno Crato. O Nuno Cardoso Santos é investigador do Centro de Astrofísica, foi uma das pessoas que esteve na descoberta do primeiro exoplaneta, e aqui no Centro de Astrofísica coordena uma equipa de mais de 15 investigadores de todo o mundo à procura de outros planetas. E conta-nos aqui não só a história da descoberta do primeiro exoplaneta, mas todas as técnicas utilizadas na descoberta de exoplanetas e um bocado uma história, digamos assim, deste tipo de investigação. Outra história, a partícula do fim do universo, como a caça ao bosão de Higgs nos levou ao limiar do mundo novo. Ganhou o prémio para melhor livro de ciência de 2013 da Royal Society e é do físico Sean Carroll e conta-nos a história da descoberta do bosão Higgs, por que razão é extremamente o bosão importante para a própria evolução da física, a descoberta do bosão de Higgs, e quais foram os instrumentos que estão por trás dessa enorme descoberta. Por fim, um outro livro, uma outra história que eu acho absolutamente deliciosa. Uma teoria perfeita do astrofísico português de Oxford, Pedro Ferreira. Este livro é uma história de amor. É uma história de amor precisamente do Pedro Ferreira pela teoria da relatividade de Einstein. Conta-nos de uma maneira tão científica como emocional a história não só da teoria da relatividade, mas também de Einstein, de quem considerou, de quem aprendeu, de quem estudou a teoria da relatividade e a sua influência, até mesmo ao nível intelectual, na física e no conhecimento humano. Miguel, obrigada. Obrigado. Até ao próximo fim de semana.